Meus irmãos, Jesus muitas vezes é chamado pelos seus discípulos de rabi, de mestre. Mas Jesus foi um mestre diferente. Jesus não foi um mestre formado no judaísmo de uma forma tradicional. Jesus não foi instruído aos pés de nenhum grande mestre. Jesus não foi nem de nenhuma grande escola. Nós tínhamos a escola Hillel e a escola Shammai naquela época, e nenhuma das duas Jesus fez parte. Jesus era um mestre que não ficava o tempo todo interpretando as Escrituras. Ele não ficava o oráculo do Senhor, ou a palavra diz, ele não ficava interpretando a Escritura o tempo todo, ele simplesmente abria o coração dele e ia falando das coisas que o Pai o revelava, que o Pai o colocava. De uma forma muito simples, num discurso até mesmo popular, numa linguagem simples, no idioma do aramaico, que era a linguagem que o povo podia entender, podia ouvir. Jesus foi um mestre muito diferente. O mestre talvez no olhar da religião e da instituição da época, sem autoridade. Porque ele não tinha sido... Ele tinha andado com quem? Com quem ele se tornou mestre? Jesus foi um mestre com um ensino revolucionário. Jesus anuncia o reino de Deus. E anuncia esse reino, como falamos já em outras vezes, de uma forma maravilhosa, inacreditável. Apresenta a figura de um Deus e de um reino presente, difícil de ser entendido por aquela época e difícil de ser entendido até hoje por nós. Porque nos trememos. Queremos justificar que não era bem assim, que Jesus falou isso, mas também não é assim. O ensino de Jesus, ele tem um caráter subversivo, que se opõe à religião da época. E até hoje, não há religioso que trema diante do discurso de Jesus. Não há plateia, até mesmo formada por discípulos de Jesus, que não fique difícil de engolir algumas coisas que Jesus coloca, que Jesus fez, que Jesus viveu. Jesus vem propondo algo novo, algo realmente novo, tanto que ele diz que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, que ninguém pega o vinho novo e coloca numa vasilha velha, mas ele pega o vinho novo e coloca numa vasilha nova, para que ela de fato se conserve. Jesus vem falando de algo novo. O ensino de Jesus definitivamente não é algo fácil. Não é nada fácil. E quando Jesus fala da porta estreita, do caminho estreito e do caminho largo, o caminho largo é o caminho da lei. A lei é fácil de ser cumprida, você encontra subterfúgios para poder se enquadrar na lei, e os fariseus faziam isso perfeitamente. O caminho estreito é justamente o caminho do reino, é o caminho do amor, é o caminho da graça, é o caminho da aceitação, o caminho do acolhimento. Este caminho é estreito, essa porta é a porta estreita. A porta larga é simplesmente justificarmos com as nossas ações, é querermos simplesmente nos tornarmos merecedores e abraçarmos quem merece e nos afastarmos de quem não merece. Esse caminho é largo, essa porta é larga. O discurso de Jesus é difícil. E aí vem a crise. E aí vem a crise que quem ouviu Jesus viveu. A crise que nós estamos vivendo nessa série. Porque não são poucas as pessoas que têm sido mexidas nas suas estruturas, em que têm reavaliado algumas posturas, que têm olhado e dito, peraí, mas Jesus agia dessa forma, Jesus se colocava dessa forma, como que eu vou me posicionar, como que eu vou viver agora? O impacto que estamos sentindo, que eu estou sentindo, e que pessoas que eu tenho conversado têm sentido, nessas reflexões que temos feito, não tem sido pequena. Não tem sido pequeno esse impacto. Tem sido um impacto forte. A figura de Jesus revelada como ser humano, a maneira como ele viveu. Como disse numa pregação que falei do Carlinhos Queiroz, Jesus é um problema para a gente. Algumas coisas que ele faz, algumas posturas que ele assume, são extremamente complicadas para a gente. Nós vimos aqui nessa série que o olhar de Jesus é um olhar que olha por trás do pecado, e ele olha o valor do ser humano, um olhar de compaixão. Falamos sobre a lógica do mérito, que
Jesus não estava dando às pessoas o que elas mereciam, mas Ele estava focado em dar às pessoas o que elas precisavam. E nós funcionamos muito na lógica do mérito, de darmos às pessoas aquilo que elas merecem, tanto no julgamento que elas merecem, no castigo que elas merecem, ou nas coisas boas que elas merecem. E Jesus vem com uma lógica do amor, que é dar às pessoas o que elas precisam. Jesus, como curador da vida, que não simplesmente restaura a saúde, mas recompõe a integridade, a dignidade das pessoas. E Ele está muito comprometido com isso. Jesus, como defensor dos pobres, e naquele dia que falamos aqui do defensor dos pobres, usei aquele texto de Pagola, comentário que ele faz, que numa sociedade imergida pela fome e pela miséria, só existe uma opção: ou você é um imbecil, ou você é um solidário, não existe outro caminho. Ou você se solidariza com aqueles que sofrem, ou você tem vivido a vida com uma tremenda de uma imbecilidade, indiferente a tanto sofrimento que nos cerca. Falamos sobre tudo isso. Falamos no domingo passado, Jesus como amigo de pecadores. Jesus como amigo de pecadores. Jesus não simplesmente acolhia, mas ele se tornava amigo desses pecadores. E a cada vez parece que o nosso coração vai se mexendo, vai se contorcendo. E em alguns domingos foi muito difícil para mim falar algumas coisas, foi difícil continuar olhando para algumas coisas do mesmo jeito. Está sendo difícil e eu espero que esteja sendo difícil para você. Esse impacto com esse Jesus seja algo que está estremecendo suas bases, que está mexendo com suas perspectivas. E se você tem perdido essas reflexões, vá atrás, entre no nosso site e assista. Não perca nenhuma, não perca o privilégio de ser mexido por Jesus, mesmo que Ele se transforme em um problema para a sua vida. Mas aí, meus irmãos, quando Jesus proclama tudo isso, quando Ele fala de tudo isso que Ele falou, e quando Ele vive do jeito que Ele viveu, quando Jesus proclama esse reino de Deus, Ele o faz procurando despertar o quê nos seus discípulos? Despertar o quê em nós que estamos aqui? Uma resposta. Despertar em nós uma resposta. Não tem sido fácil responder a tudo isso. Ficamos com um discurso, e no discurso nós concordamos com o discurso, nós celebramos o discurso, nós nos maravilhamos com Jesus, nós achamos tudo muito bonito, achamos tudo muito encaixado, mas e aí? E a resposta? Que quando Jesus sai fazendo tudo o que Ele faz, Ele não faz simplesmente para que as pessoas olhem para Ele e digam: oh, que homem, que maravilha, quem já ouviu alguém falar dessa forma? Não, Ele está em busca de uma resposta. O reino, as sementes do reino são jogadas em busca de uma resposta. E não tem sido fácil responder a isso, não é fácil responder a isso. E antes de entrarmos na reta final que vamos agora, nós precisamos avaliar qual tem sido a nossa resposta. De que forma temos respondido a este encontro com Jesus? Se temos simplesmente feito disso uma elaboração racional, teológica, temos simplesmente nos maravilhado em encaixarmos algumas coisas na nossa cabeça, ou na verdade tem sido elaborado respostas na nossa vida, reações a esse encontro com Jesus. E Mateus 11 tem uma história interessante, queria ler com vocês. Jesus diz: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Jesus, como um bom judeu, um bom galileu, conhecia muito bem as brincadeiras de criança. E fazia parte, Jesus fala aqui de duas brincadeiras de criança, que não é os 7 pecados, bandeira, é uma brincadeira diferente. E existia uma brincadeira naquela época que as crianças tinham, que era de um tocar a flauta e o outro dançava. E a brincadeira era isso: eu toco flauta e você dança. Depois a outra brincadeira, nós cantamos um lamento e vocês se entristecem. As crianças brincavam de enterro. Então fazia lá o lamento e aí ficava como se fosse aquelas mulheres que iam para chorar nos enterros. Hoje não tem mais isso, né? Mas se contratava gente para poder ir chorar nos enterros.
E a pessoa ia lá e a brincadeira era essa. A gente canta aqui um lamento e vocês ficam aí chorando. Só que o grito da praça é: nós estamos tocando flauta e vocês não estão dançando. Nós estamos entoando um cântico de lamento e vocês não estão se entristecendo. Não está tendo resposta. Vocês não estão querendo brincar. Eu estou querendo brincar com vocês e vocês não querem brincar comigo. E as crianças estão na praça na confusão. Eu quero brincar com você e você não quer brincar. Jesus anunciando o reino, querendo que tivesse o quê nesse anúncio do reino? Uma resposta. Mas as pessoas não estavam respondendo. Nós estamos tocando flautas e vocês não estão dançando. Nós estamos aqui cantando lamento e vocês não têm se entristecido, vocês não estão querendo brincar. E como é chato às vezes, né? A gente querer brincar e a outra pessoa não quer, a gente fica insistindo, promete coisa, coloca. O reino é anunciado, não para se transformar num discurso para a posteridade, mas o reino é anunciado com o objetivo de ter uma resposta. A flauta é tocada para que o outro dance, o lamento é feito para que o outro se entristeça. Precisa ter uma resposta a esse discurso, senão vira mero discurso, vira simplesmente pessoas se banqueteando com discursos bonitos e achando que por si só isso transforma alguma coisa na sua vida e na vida de quem está perto de você. E aí eu pergunto, que tipo de resposta Jesus quer? Que tipo de resposta Jesus quer? Jesus quer tocar o coração das pessoas. Jesus não quer um comportamento. Jesus quer, com esse discurso e anúncio do reino, mexer com o seu coração. Porque Jesus sabe que não nascerá um mundo mais humano se não for através da mudança dos corações. Não seremos mais humanos quando entendermos a obrigação de reagirmos desta forma. Seremos mais humanos quando estivermos com um novo coração. Jesus sabia muito bem que não era simplesmente colocar mais uma lei, mais uma observância, colocar mais coisas que eles precisavam fazer. Não, Jesus queria a resposta como mudança do coração. Em Lucas 6,45, Jesus diz: o homem bom tira as coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira as coisas más do mal que está no seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Jesus não quer uma resposta comportamental. Jesus quer uma resposta que seja de fato uma mudança de coração. Jesus não vem como mais um legislador, como mais um mestre que coloca uma lei diferente, que coloca uma resposta, uma obrigação diferente para que as pessoas vivam. Não. Jesus não está querendo isso. Jesus quer que esse reino produza algo diferente no coração. Porque se não for no coração, a gente faz um dia, faz 2, mas a gente não faz 3 e nem 4. A gente faz uma semana e faz 2, mas não faz 4 nem 5. Jesus não quer pessoas oprimidas por mais uma obrigação, por mais uma lei, por mais um mandamento. Jesus quer pessoas com seu coração de fato transformado. O coração, na mentalidade da época, não era o lugar simplesmente do amor e da vida afetiva, do coraçãozinho. A consciência naquela época não era de coração. Estou com o coração doído. Não tem a ver com esse negócio de afetividade, de romantismo. A ideia não era essa na época. O coração significava o nível mais profundo da pessoa. Era a fonte de percepção do pensamento, das emoções, do comportamento. Era no coração que a pessoa se decide a respeito de sua vida inteira. O coração não é o lugar do sentimento afetivo. O coração é o lugar da existência. O coração é o lugar do sentido, daquilo que mexe, daquilo que realmente impacta a sua vida. E é nesse lugar, e não na esfera comportamental, que Jesus quer uma resposta. É nesse lugar. Augusto Cury, um dos seus livros mais famosos foi uma série que Augusto Cury lançou no começo, há muito tempo atrás,
antes dele ficar até muito conhecido, que era um livro Análise da Inteligência de Cristo. São 5 volumes da Análise da Inteligência de Cristo. E no segundo volume, que é o Mestre da Sensibilidade, ele tem uma frase que eu queria compartilhar com vocês. Augusto Cury diz que há 2 maneiras de se fazer uma fogueira. 2 maneiras de se fazer uma fogueira. Com as sementes ou com um punhado de lenha. Existem 2 maneiras de se fazer uma fogueira. Com as sementes ou com um punhado de lenha. O que é que isso significa? Parece uma loucura, né? Fazer uma fogueira com sementes. Porque fazer uma fogueira com as sementes significa plantar. Esperar a árvore crescer. Para depois cortar aquela árvore e fazer a fogueira. Muito mais fácil fazer uma fogueira com um punhado de lenha. Você pega a lenha e você junta e joga o que for ali. E vai fazer uma fogueira rápido. Se você escolher a lenha, você fará a fogueira apenas uma vez. Apenas uma vez. Deus trabalha com sementes. Deus faz fogueiras e revoluções com sementes. Com sementes que são plantadas no coração do homem. Isso requer tempo. Mas isso funciona, é duradouro. Jesus poderia ter se tornado um revolucionário da época e fazer uma grande fogueira com um punhado de lenha. Mas ele resolveu e sabia que uma mudança verdadeira e contínua iria acontecer se ele lançasse as sementes nos corações dos homens. E esperasse que essas árvores crescessem. O reino não é assim? Como o homem que saiu e jogou a semente, depois quando ele voltou, estava lá, como grão de mostarda. Lembro das parábolas do reino que nós falamos aqui? Deus trabalha com sementes. Jesus poderia ter se tornado um revolucionário ali que juntava com os partidos de esquerda, os zelotes, juntava lá um povo lá que queria uma confusão, que queria uma briga e fazia uma fogueira. Ia fazer isso só uma vez. Jesus ia morrer. Ele precisava deixar algo que fosse verdadeiramente profundo na vida das pessoas. E as coisas que marcam e que mudam as nossas vidas são as coisas que são feitas no nosso coração. E Jesus, como mestre dos mestres, como mestre da sensibilidade, sabia que não adiantava ele fazer uma fogueira com um punhado de lenha. De que uma revolução ele ia fazer. Uma revolução que duraria séculos e séculos e séculos. E justamente porque ele não usou a lenha, ele usou sementes. Nós estamos hoje aqui, ouvindo esse Jesus. E ele ainda revoluciona hoje. Porque como mestre dos mestres, ele soube colocar sementes no coração do homem. Deus trabalha com sementes. Amém, irmãos? É quando o nosso coração mudar. Jesus não quer o teu comportamento. Ele não quer uma resposta comportamental, ele quer o seu coração. Seu coração transformado, ele impacta uma família, uma geração. Ele impacta uma empresa, ele impacta pessoas, ele impacta os seus descendentes. Um comportamento simplesmente. Depois, quando se descobre que o coração está longe daquele comportamento, há muito mais desilusão e afastamento do que transformação. Jesus quer plantar sementes no nosso coração. E aí tem uma parábola, que é a parábola do semeador. Parábola do semeador que está em Marcos 4. E essa é a única parábola que Jesus conta e depois ele explica. As parábolas Jesus conta e depois ele não tem explicação da parábola, ela se explicava sozinha. Mas essa parábola Jesus conta e depois ele explica. E a parábola fala de um semeador que saiu para semear, e nós chamamos de parábola do semeador,
Mas o foco da parábola não é o semeador, é a semeadura. O foco da parábola não é falar sobre a postura do semeador, é falar sobre os terrenos, sobre como que a semente se comporta em cada terreno. Esta é a proposta. Por isso seria a parábola dos terrenos. E é impressionante como a teologia foi dando nome errado para as coisas, né? Porque a gente falou que a parábola da ovelha perdida não era a parábola da ovelha perdida, era para ser a parábola do pastor insensato e cuidadoso. Falamos que a dracma perdida não era para ser a dracma perdida, porque o protagonista não é a dracma, é a mulher. Era para ser a parábola da mulher pobre e determinada. O filho pródigo não era para ser a parábola do filho pródigo, era para ser a parábola do pai bonachão e amoroso. A parábola dos trabalhadores, que nós também falamos aqui, da vinha, o protagonista não são os trabalhadores. O protagonista é o patrão, deveria ser a parábola do patrão generoso. E essa é raro de novo, porque não é a parábola do semeador, é a parábola dos terrenos, a parábola da semente depositada nos corações das pessoas, porque é disso que a parábola está falando. Ela não está falando da ação do semeador em semear. Ela está falando do que acontece quando essas sementes caem nos terrenos. E esses terrenos são o quê? Os nossos corações. E eu queria pontuar aqui, de forma muito objetiva, esses 4 terrenos. Esses 4 terrenos. Eu queria que você avaliasse seu coração. Porque Jesus não quer um comportamento, Ele quer uma mudança de coração. Ele não trabalha com lenha, Ele trabalha com semente. O seu coração é a terra, a semente vai ser jogada. A resposta é o que vai acontecer com essa semente no seu coração. O que vai acontecer com essa semente no seu coração? Eu queria que você se avaliasse. Que você avaliasse tudo que está para trás nessa série, tudo que tem pela frente ainda para acontecer, e que você ficasse o tempo todo sondando o seu coração, fazendo sempre do seu coração uma terra boa. Mas a parábola diz o seguinte, que um semeador saiu a semear, e enquanto ele lançava a semente, a primeira é a beira do caminho. Primeiro terreno, vou chamar de a beira do caminho. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira e as aves vieram e a comeram. Aí Jesus explica no versículo 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra dela semeada. Meu povo, logo que a ouvem, o entendimento que nós temos aqui é que a semente é jogada, a semente é a palavra. Logo que você escuta, Satanás já vem e retira a palavra semeada. Sabe onde é que isso acontece na sua vida? Antes de terminar o culto. Na série, foi antes de terminar o culto, foi antes de terminar a pregação, antes de mudar o tópico. Já levou a semente. Porque você está ali preso nas suas proteções, nos seus mecanismos de defesa. Aí está sentado aqui dizendo, porque Jesus amou os pobres. Pobre, tem coisa de pobre, que pobre, não sei o quê. Pronto, já foi embora. No próprio culto, você seu coração já se fechou, para que você nem pensa nisso no outro dia. Até se lembra depois, porque o pastor Felipe colocou a curtinha lá na internet e você entrou lá e discute. Porque achou radical, achou exagerado. A semente, ela não consegue nem encontrar terreno. Você já está armado, você já está fechado. Isso acontece quando a gente está ouvindo um pregador que a gente não gosta, a gente nem escuta direito o que ele está falando. Eu acho que não é o caso aqui não, mas... Acontece, quando está ouvindo um pregador que você não gosta, o cara está falando até uma coisa legal, e você está lá, esse cara aí, só fala besteira, então está fechado. E Satanás vem, o passarinho é aquela figura do Satanás que vem, ó, pega a semente. Aí vamos imaginar a cena séria, a gente falando aqui de amar o pecador, de ser amigo do pecador, de acolher as pessoas, do curador da vida. Aí vai a semente, certo? Vamos trazer para a nossa realidade. Vai a semente. A semente vai vindo, ela vai chegando em você aí passa o passarinho e leva. Aqui é a figura mesmo daquela pessoa que não deixa nem a semente entrar. Tem amargura, tem trauma, tem coisa aí por trás que não deixa a semente frutificar. Deixa ela nem entrar na terra.
à beira do caminho. Satanás vem e carrega. Será que é você? Ou você que não veio hoje, está assistindo nesse vídeo, porque eu vou pedir depois para todo mundo assistir. Analise se você é esse terreno. Não vai adiantar nada. Jesus está jogando sementes no seu coração e você está simplesmente fechado. Bate e volta. Bate e volta. Bate e volta. Tem o escudo da fé, né, que nos defende contra os dados inflamados do maligno. Pois tem o escudo de Satanás, que defende a gente das sementes que Jesus joga para brotar o reino dele na vida da gente. Esse é o escudo de Satanás na vida da gente. A gente levanta o escudo assim, aí a semente vem embaixo e cai no chão. Aí vem um passarinho e leva. E às vezes a gente está assim. Segundo terreno, é o terreno pedregoso. Esse terreno, ele tem terra, mas ele é cheio de pedra. Aí Marcos, ele diz o seguinte: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Aí Jesus explica, em Marcos 4, 16 a 17. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Essa é a pessoa que terminou o culto. Pastor, olha, pastor, balança o pastor assim. Foi bom. Foi bom. Amanhã estou amando todo mundo. Estou amando todo mundo amanhã. Mas o texto continua, né? Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. E quando é que ela desaparece? Quando surge alguma tribulação ou perseguição, existe um detalhe aqui, por causa da palavra. Não é perseguição qualquer. É tipo, você saiu daqui, não, realmente nós precisamos amar, Jesus se misturou com os pobres, Jesus olhava as pessoas por trás, aí no outro dia você encontra com aquela pessoa que você não consegue olhar para ela se não for pelo pecado dela. Aí vem a tribulação, entendeu? Vem um problema, vem a situação que é contrária à semente que foi plantada. E é nessa hora que a coisa escapa. Nessa hora ela nasce com alegria, você vai para casa, você se emociona no culto, você chega em casa e você junta a família, diz agora a gente vai fazer assim. Ou você ora e diz, Deus, eu quero ser uma pessoa que seja assim, acolhedora, eu quero ser uma pessoa que de fato seja misericordioso como é o Senhor. Você tem uma alegria nisso. Mas quando vem a primeira situação em que você precisa agir com misericórdia, aí você não está muito afim. É a tribulação, é a perseguição. É ver a situação, é como se assim, Jesus, quero estar sensível, quero ser misericordioso, como é misericórdia do nosso Pai. Na terça-feira acontece um problema com o teu patrão, acontece uma situação de uma necessidade na tua porta, e aí você já se depara com a realidade da semente plantada e o reino. Cadê aquela alegria? Foi-se embora. Não teve constância. Porque veio a dificuldade e ela foi embora. Entre espinhos. Marcos 4, 7 diz, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Aí ele explica. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Você escutou bem direitinho tudo que Jesus viveu, como Jesus se comportou, como Jesus agia, como Jesus amava, como Jesus era maravilhoso, como Jesus ele ia contra a religiosidade, como ele abraçava o pecador. Mas aí vem o quê? As preocupações dessa vida. O que são preocupações dessa vida? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, sempre do mesmo jeito, os mesmos problemas, as mesmas contas, as mesmas lutas. As preocupações da vida. É rotina diária. As lutas. Aí tem hora que você diz, rapaz, eu lá tenho tempo para viver esse reino. Olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer. Eu vou mais naquela igreja, não. Aquela igreja está acabando com a minha vida. Não estou conseguindo mais trabalhar. Vejo uma pessoa carente na rua, já fico querendo parar. O problema é isso. Cheio de coisa para resolver, cheio de problema para cuidar. As preocupações da vida. Elas sufocam. Qual é a outra coisa? O engano das riquezas.
vocês não podem servir a dois senhores, ou servirão a Deus ou a Mamon. Não tem como. Não tem como. Isso é fato. O engano das riquezas, ele consome você, ele toma sua energia, ele toma seu dia. Ele toma tudo em você. Você não consegue mais fazer nada, não sobra tempo mais para nada, porque você está lutando para ter simplesmente riqueza na sua vida. Fazer igual aquele imbecil da parábola que Jesus contou. Quem não está entendendo o conceito do imbecil, assiste a outra pregação lá, tá? Porque a gente explica lá o que isso significa. Destruí o armazém, coloquei um armazém maior e está tudo beleza. O engano das riquezas. E o anseio por outras coisas. O nosso coração que deseja tanto. Diz que o homem é um ser desejante. Desejante. Os nossos anseios de tantas coisas. De sexo, de comida, de riqueza, de tudo. De tudo. Que vai consumindo a gente. Vão roubando a nossa e vão sufocando a palavra e tornando esta palavra infrutífera. E aí vem a terra boa. O que é a terra boa? Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E Jesus explica, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Elas ouvem, elas aceitam, há um acolhimento desta palavra e dão uma colheita. Escuta, acolhe como a terra acolhe uma semente e abraça essa semente e vê de forma milagrosa este reino brotando como uma nova árvore e planta na sua vida. Pastor, mas dá uma dica aí, porque e agora, como é que eu sou terra boa? Interessante que Jesus não tipifica a terra boa. Ele não diz o que torna a terra boa. Mas é fácil saber como tornar uma terra boa. Como é que você faz para tornar uma terra boa? Se você pegar uma terra cheia de pedra e você tirar as pedras, ela vai ser uma terra boa. Não é verdade? O que são as pedras? As perseguições que vão vir, as resistências. Ficar firme nisso. Se você pegar uma terra cheia de espinho e você catar espinho por espinho e vigiar contra essas coisas ruins que estragam a terra, o nosso foco deve ser em abrir os nossos olhos e não deixar que sejamos um terreno pedregoso, que as dificuldades de implementação do reino vêm e você desiste, que as perseguições vêm e você desiste, que você está tão preocupado com a sua vida que você não tem tempo para deixar nada germinar no seu coração. O engano da riqueza está consumindo você e você não faz mais nada. Como nos tornaremos uma terra boa? Arando esta terra, mexendo com essa terra, escavando essa terra, tirando a impureza dessa terra. E isto é algo que nós precisamos fazer com os nossos corações. É algo que Deus quer fazer com os nossos corações. Não é à toa que Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É preciso nascer de novo. É preciso ter um novo coração. E esse coração é obra de Deus na vida da gente. Em Ezequiel 36, 26, diz o texto: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Lhe darei um coração de carne. Nosso Deus, Ele não trabalha com lenha. Nosso Deus trabalha com sementes. E Deus quer fazer uma fogueira na tua história. Quer fazer uma fogueira nesta igreja, na nossa cidade, com sementes. Isso requer tempo, paciência, confiança.
Mas isso requer de nós atenção, para que não sejamos como a semente que caiu à beira do caminho. Você está tão fechado, bate e cai. Que não sejamos como um terreno cheio de pedra, empolgado, sai todo domingo daqui dizendo que Jesus é maravilhoso, mas quando chegam no dia a dia as oportunidades de viver o reino, as perseguições de viver isso, a renúncia de viver isso, a perda que significa viver isso, nós desistimos. Que não sejamos como um terreno cheio de espinhos, que recebemos a palavra, mas vem as preocupações da vida e você diz: eu lá tenho tempo para isso. Eu quero um Deus que funcione para resolver os meus problemas. Eu quero um Deus que me ajude a obter mais riquezas. Eu quero um Deus que me ajude a satisfazer os meus anseios. Esse Deus não é Jesus de Nazaré, não é o Pai de Jesus de Nazaré, não é o Deus que cremos. Esse Deus está jogando sementes na nossa vida, no nosso coração, e essas sementes, elas vão brotar no momento em que nós nos colocarmos abertos, retirarmos as pedras e os espinhos. Como é que a terra boa faz? Ela escuta, ela aceita, ela acolhe, ela abraça a semente, e depois vem a colheita. É milagre de Deus, é milagre de Deus. Que Deus possa estar fazendo esta revolução, não nos nossos comportamentos, mas no nosso coração, tirando o nosso coração de pedra e colocando um coração de carne. Vocês lembram do dia que eu joguei um vaso aqui no chão? E disse que a vida às vezes pega a gente e joga no chão, e a gente quebra e Deus vai lá e refaz. Existe uma outra forma de quebrar o vaso, que não é a vida jogando no chão, não. É a gente dizendo: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida e faz de novo. Quem tem coragem de cantar isso? Quem tem coragem de cantar isso? Como tu queres, Senhor amado, como tu queres. Cumpre a tua vontade na minha vida. Vamos cantar? Vamos cantar essa música? Faça desse momento a sua oração.